Você é a favor do fair play financeiro? Esse é um debate que tem crescido muito no Brasil nos últimos tempos, mas para responder a pergunta é preciso entender realmente do que se trata, né? E eu, Luiz Felipe Castro, redator-chefe da revista, e meu amigo Fábio Sormani, presença luxuosa no Placar Entrevista de hoje, vamos tentar descobrir com quem entende muito do assunto, pra né? Não falar besteira. Para não falar bobagem, né, Sormani? Vamos falar com quem entende, acho que é a pessoa que melhor entende desse assunto no Brasil. César Grafietti, sócio da consultoria Convocados, economista, grande referência da economia do futebol brasileiro. César, bem-vindo, prazer tê-lo aqui no Placar Entrevista. Oi, Luiz, obrigado. Primeiro, prazer em falar contigo, falar com o Sormani, que eu acompanho há um bom tempo, enfim, sou um grande fã. E é um prazer falar com todos que estão nos ouvindo. Vamos ver se a gente consegue ajudar a turma a entender um pouquinho mais sobre o tema. Parece sempre tão fácil, né? Mas na hora que você começa a entrar nos detalhes, acaba não sendo. Exatamente. Hoje a gente quer destrinchar mesmo esse assunto para que as pessoas possam formar opinião em relação a isso, porque é polêmico mesmo, né, César? E tá aí na pauta do dia, né? O pessoal do Flamengo, do Palmeiras, reclamando do Texas, do Botafogo, do Bahia e tudo mais, né? Exatamente. Tentar entender melhor isso daí, né? Esse tema chegou muito forte no futebol brasileiro, graças às SAFs e também ao crescimento de outros times que não estavam disputando tantos títulos nos últimos anos, né, Sormani? Infelizmente o debate também foi indo para um caminho muito de clubismo, de oportunismo. Então aqui a gente quer falar da ciência da coisa, digamos, né? César, você poderia começar só explicando pra gente, então, o básico do que é o fair play financeiro, para depois a gente trazer para o que seria a realidade disso no futebol brasileiro? Claro, vamos lá. Eu acho que primeiro vamos tentar contextualizar, né? Todo mundo fala em fair play financeiro, lembra desse modelo do sistema que quem opera mais conhecidamente é a UEFA. Só que o sistema da UEFA é de 2008, 2009. Então, desde 1962, quando foi criada a Bundesliga, já existe um sistema de controle financeiro dos clubes. Então, não é novo. Na década de 80, depois a Itália implementou o dela, depois essa coisa veio acontecendo nos demais países. E aí, em 2008, 2009, a UEFA resolve organizar isso do ponto de vista continental, porque para cada país tem um sistema, tem um modelo, e todos disputavam as competições continentais, né? Champions League, Europa League e tudo mais. Então ela criou um próprio, né, um proprietário, para poder controlar os clubes que disputam essas competições. E o que é o fair play financeiro? Né? Na verdade, é nada mais do que um sistema para controlar o equilíbrio financeiro dos clubes individualmente, deles com eles mesmos. Né? Então, o conceito básico não pode atrasar pagamentos, tem que gastar dentro das suas receitas, tem que ter um controle mínimo de dívida, não pode ter muito prejuízo, enfim. Essas regras são as regras que, independente do país, são as básicas para o sistema operar. Então, o objetivo não é igualar todo mundo, né? A gente não está falando aqui que o clube que fatura 100 milhões vai ter que gastar a mesma coisa que o clube que fatura 1 bilhão. Mas garantir que o que fatura 100 gaste 90 e não tenha dívidas, não atrase pagamentos, o que fatura 1 bilhão gaste 900, não atrase pagamentos, enfim, para que o sistema todo funcione bem. A partir do momento que o sistema funciona em equilíbrio, ele cresce, né? Porque quando o time que fatura mais não deixa de pagar o que fatura menos, ele faz o dinheiro circular. Quando todo mundo paga os salários em dia, você atrai mais jogadores. Eu vou usar o exemplo do seu Fortaleza, aí da bolinha que está aí do seu lado, né, Luiz? Que é o clube que, por menos receita que tenha, como é um clube organizado com poucas dívidas, ele é capaz de pagar salários em dias e atrair jogadores que antigamente iam para outros clubes. Então o sistema, ele não é nada além disso, é um sistema para controlar as finanças e garantir que os clubes operem em equilíbrio. Grafietti, obrigado mais uma vez pela disponibilidade conosco aqui, é um prazer falar com você. E essa história... Eu, por exemplo, como eu tenho um conhecimento assim da NBA, teve um tempo que eu acompanhava muito basquete americano, eu me debrucei muito nessa matéria, né? Então você falou agora uma coisa importante. Quer dizer, quem ganha fatura 100 mil vai poder gastar X dentro do budget dele. Quem ganha 1 milhão, X. Agora, aí é que tá. Essa é uma coisa que me incomoda. Porque do jeito que você coloca, e não você, né? Do jeito que esse mecanismo se propõe a funcionar, a gente nunca vai conseguir ter uma igualdade de condição entre as equipes.
Como é que a gente faz para igualar mais? Ok, o Flamengo no Brasil tem uma receita gigantesca porque tem uma torcida gigantesca. Agora, o faturamento do Fortaleza, se comparado com o do Flamengo, é muito menor. Então, quando que o Fortaleza vai poder competir com o Flamengo? Digamos que todos estejam saudáveis do ponto de vista financeiro. Vai ser impossível você competir com essas equipes que têm grande faturamento, né? Tem uma questão importante, né? A gente tem que separar, né, os diferentes entre eles. Então, eu não consigo, diferente do que você comentou da NBA, onde o sistema é muito amarrado, não tem rebaixamento, o dono troca de cidade quando as coisas não vão bem, né, a franquia muda de localização, enfim. O futebol ele é muito mais dinâmico nesse sentido. E os diferentes são diferentes, né? Então, o Flamengo, eu não consigo segurar o Flamengo de fazer 1 bilhão de receita, porque eu estaria sendo pouco reconhecedor daquilo que o Flamengo é capaz de fazer. Tá? Como é que eu equilibro? Aí eu vou buscar eficiência na gestão. Porque o Fortaleza se equilibra em relação ao Flamengo. Né? Hoje o Fortaleza está ali brigando pelas primeiras posições, por uma boa gestão esportiva, com um bom trabalho de scouting, tecnologia, escolhas corretas, um treinador eficiente. Você vai buscar aí o equilíbrio através de uma boa gestão esportiva. O Flamengo não vai contratar 200 atletas, ele vai contratar 20, 30. Ainda existem mais 20, 30, 40, 100 bons atletas que estarão espalhados por aí e vão ser capazes de buscar oportunidades em clubes que pagam bem, que montam uma boa estrutura, que oferecem algo a mais. Vai acontecer, se a gente pensar nesse cenário ideal, nesse cenário hipotético aqui, todo mundo está equilibrado e tudo mais. O que pode acontecer? É natural que os clubes que têm mais dinheiro sejam mais favoritos, né, sejam mais competitivos? Sim, é natural. Significa que os clubes que têm menos dinheiro não serão competitivos? Depende muito da gestão de cada um. O Flamengo, por exemplo, tem mais dinheiro, faz uma gestão esportiva muito ruim, né, gasta muito, contrata mal, enfim, não é um clube que desempenha bem. O Corinthians tem mais dinheiro do que os outros e não tem uma boa gestão esportiva. Se eu pegar exemplos do ano passado, por exemplo, o Bayern não ganhou na Alemanha, quem ganhou foi o Bayer Leverkusen, que tem menos receita. Acontece sempre? Não acontece sempre, mas pode acontecer. Então, é natural que o objetivo depois de um sistema estruturado é fazer com que todos cresçam e você consiga desenvolver técnicas de boa gestão para melhorar as receitas e conseguir aplicá-las melhor. É tudo muito bonito no papel, é óbvio que o torcedor do time do Fortaleza, do Juventude, do Cuiabá vão achar ruim, né? Do Santos, que fatura 250, 300 milhões contra um clube que fatura 1 bi, vai achar ruim. Mas a partir do momento que isso acontece, inclusive cabe ao torcedor cobrar melhor gestão dos seus dirigentes. Hoje a melhor gestão é contratar a qualquer custo. Então buscar alternativas, virar uma SAF, buscar investidor, melhorar a sua estrutura. Enfim, é um pouco essa a dinâmica. O futebol equilibrado vai forçar os clubes a terem uma boa gestão esportiva, coisa que hoje não acontece. Grafietti, trazendo para os exemplos práticos aqui no Brasil, esse tema está mais quente cada vez mais, muito por conta do Corinthians e do Botafogo, né? O Botafogo, ele gastou quase 400 milhões de reais em contratações esse ano, Luiz Henrique, Almada, algumas contratações caríssimas. É uma SAF, né, que é gerida por um dono americano, que controla outras equipes no mundo, e é um clube dos mais endividados do Brasil, né? Eu acho que a gente separou aí a arte, se tiver fácil o Celu para mostrar os clubes mais endividados do país no levantamento da consultoria Convocados. O Corinthians e o Botafogo estão ali no topo, né? O Corinthians, isso é do ano passado, né, César? Então fechou com 1,8 bilhão, né, de dívidas. Corinthians, né? O Corinthians e o Botafogo ali com 1,3. O Atlético agora conseguiu baixar, né, para 900 milhões. Ele chegou em algum momento ali, no ano anterior, 1 bilhão e meio. O Botafogo, num sistema de fair play financeiro, como ele estaria hoje? Porque ele tem dinheiro, tem investimento, tudo mais, mas ele está gastando muito também, né? Quais os times, se a gente tivesse hoje esse sistema adotado no Brasil, quais times estariam, digamos, mais tranquilos e quais estariam, com certeza, infringindo as normas? A questão é saber qual sistema, né? Esse é o ponto. Quando a gente pega os diversos sistemas pelo mundo, e de novo, a gente usa sempre a referência da UEFA, mas eu tenho sistemas como o francês, onde a decisão que é via lei, um órgão que eu vou chamar de estatal, mas é independente, criado por lei, não é nem da federação nem da liga, ele faz uma análise individual de cada clube, ele não tem regras
objetivas. Então, foi o que levou o Bordeaux ao segundo rebaixamento e a voltar para ser um clube amador. Ele olha e avalia quanto precisa de dinheiro. E ele não tem restrições, por exemplo, de dívida, formais, né? Na Premier League você não tem restrição formal de dívida, mas você tem um limite de prejuízo. Então o clube pode, depois de acumulados 3 anos, ter até 105 milhões de libras de prejuízo. Por quê? Aí depois o acionista vai lá e compensa isso colocando dinheiro. Então é muito difícil fazer essa conta pensando nos diversos modelos, mas conceitualmente daria para pensar o Botafogo, avaliar sobre 2 aspectos, né? O aspecto de receitas e custos, quanto custa a folha e a operação do Botafogo em relação às suas receitas. Se eu olhar os números do ano passado, ele provavelmente seria um clube que infringiria as regras de um fair play financeiro, porque ele gastava mais do que suas receitas, e do ponto de vista de dívida em relação às receitas também. Ou seja, em relação ao ano passado, aos números, o Botafogo em qualquer uma dessas 2 dimensões quebraria os itens de um fair play financeiro. O argumento do Textor é que em 2024 ele já aumentou muito a receita e aí com isso ele conseguiria estar equilibrado. Não dá para confirmar porque eu não tenho números de 2024, mas é o argumento dele. César, é o seguinte, como é que você vê essa questão? Por exemplo, o Botafogo, o Textor, tem várias equipes. Tá? Ele tem faturamento aqui no Brasil, na França, na Inglaterra, não sei se nos Estados Unidos. Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte: por que o Botafogo vai ter que ficar engessado com o que ele fatura aqui no Brasil, sendo que a empresa que controla o Botafogo tem muito mais dinheiro do que ele arrecada aqui? E ele pode fazer um aporte financeiro saindo de outro lugar aqui para o Brasil. Como é que você vê isso? Bom, vamos lá. A gente tem, esse é um ponto que os sistemas aqui na Europa eles trabalham de uma maneira um pouco errática, tá? Num passado recente, era controlado o volume de dinheiro que entrava nas receitas como recurso dos acionistas. Então foi um problema que o PSG e o Manchester City tiveram, porque os governos locais, donos dos clubes, aportavam muito dinheiro como publicidade e isso estufava, né, as receitas e possibilitava que eles gastassem mais. Mas em nenhum momento as federações e nenhum outro órgão controlou os aportes de recursos. Quando você aporta dinheiro como capital, ninguém controla, tanto é que existe um limite de dívida que pode ser de prejuízo que pode ser coberto com dinheiro do investidor. A gente sempre se pega muito nisso pensando que este processo vai acontecer o tempo inteiro. Então, tirando os países-estados onde você chuta uma pedra e sai dinheiro através de petróleo e tem dinheiro sem fundo, todo mundo vai fazer conta. Então o Textor vai aportar 400 milhões no Botafogo esse ano, ok. Ano que vem ele tem mais 400 para aportar? Não pode ser. No terceiro ano, se isso não der resultado, ele vai continuar fazendo até onde? Então, até isso tem um limite. É o limite da reestruturação. Vamos lembrar que o Botafogo, o Vasco, o Cruzeiro... Acontece a mesma coisa no Cruzeiro, né? O Pedro Lourenço colocou 300 milhões de reais esse ano no clube em contratações. E o Cruzeiro também não tem capacidade de receita para bancar esse nível de investimento. Só que acontece até você reestruturar. Eram clubes quebrados, eram clubes em reestruturação. Eles vão reestruturar, vão ganhar um outro corpo e volta num ritmo normal. Não é razoável esperar que você fique queimando dinheiro o tempo inteiro. Agora, por que o sistema em algum momento tem que controlar também isso? Os casos mais clássicos de quebra de clubes na Inglaterra, especialmente, foram aqueles clubes que, na segunda divisão, na Championship, injetavam muito dinheiro por 2, 3, 4 anos e não conseguiam subir para a Premier League. Então eles cresciam demais os custos, bancados por um dinheiro que o acionista colocava, em algum momento o acionista cansava de perder dinheiro, tirava o investimento e o aporte, só que ficavam lá os salários de 3, 4, 5 anos, os contratos, ficavam as dívidas. E o que acontecia com os clubes? Eles quebravam. Charlton, Derby County, Bolton, Reading, são casos clássicos de clubes que já disputaram a Premier League, chegaram uma vez, chegaram por algum momento, depois quebram porque o acionista deixou de investir. Então, em algum momento, eu não acho que este é o momento do futebol brasileiro, porque a gente está no processo de reestruturação, mas em algum momento você também tem que controlar, e não porque eu não quero que o Textor coloque dinheiro, ou acho que o Pedro Lourenço não pode fazer a mesma coisa no Cruzeiro, mas porque isso coloca em risco o clube e o sistema. Esses clubes fazem com que os salários inchem, né? Você faz com que as contratações cresçam, aumenta o volume de investimento em salário, e aí o clube que tem menos oportunidade ou menos dinheiro vai fazer o quê para ser competitivo? Vai buscar alternativas, que normalmente são atraso de salário, atraso de imposto, atraso de pagamento a outros clubes, e aí você começa a gerar um mecanismo perverso no sistema.
né? Os que têm dinheiro e os que não têm dinheiro tentando se equilibrar da mesma forma. Acho que nesse primeiro momento ainda não é o caso, mas em algum momento no futebol brasileiro você tem que controlar, como se, de uma forma, evitar que os riscos que nós vimos na Europa. De novo, o exemplo do Bordeaux, que cai lá que é rebaixado, volta a ser amador, justamente por isso, porque se endividou a um ponto que ficou insustentável. Então, você não acha que isso, um teto salarial não poderia ajudar isso aí? Eu acho que seria bom para minha opinião. Eu acho que seria bom para todo mundo, entendeu? Primeiro, para você evitar que os clubes se endividem demais. E segundo, para haver uma paridade maior. Ok, é aquela história do Flamengo. O Flamengo tem um faturamento gigantesco. O Lakers também tem na NBA. Agora, o Lakers não gasta tudo que ele recebe. Porque existe um teto, existe um limite. Ele até pode gastar, mas quando ele ultrapassa o limite dele, ele paga $2,5 de penalidade por dólar gasto a mais, quando ele estoura o teto, não é? Agora, o dono está satisfeito, a família Buzz, né, que é a dona lá do Lakers. Mas ele continua recebendo muito dinheiro. Mas para não perder essa igualdade de competição, existe esse teto, tanto para baixo quanto para cima. Você também não pode gastar menos do que aquilo. Você tem que gastar mais. Então, eu te pergunto, isso aqui no Brasil não ajudaria a fazer um freio? Por exemplo, o Corinthians está contratando todo mundo aí, está devendo para a praça inteira está cobrando o Corinthians. E eles estão contratando todo mundo. Se tivesse um teto salarial ou de gastos, isso não poderia ajudar também nessa equação de você não deixar o time tão endividado? Usar o exemplo, a questão de usar o exemplo americano, todas as ligas lá têm os seus controles, seus salary caps e tudo mais. Mas até quando você olha isso na NFL, na NBA, na MLB, você tem mercados muito fechados, né? No sentido, não tem concorrência. Se você não joga na NFL, você não joga em nenhum outro lugar, né? Se você não joga na NBA, você vai para mercados que pagam muito menos. O mercado europeu é forte, tem ligas importantes, mas paga muito menos, tem muito menos exposição. Então, você consegue controlar melhor esse mercado à medida que você não tem concorrência. A própria MLS permite que, por mais regras que ela tenha, permite que você tenha 3 atletas que estourem o budget justamente porque ela precisa levar alguns jogadores. Se ela não fizer isso, ela não é competitiva. Se você instaura um sistema de controle de salary cap no Brasil, o que vai acontecer? Você perde a relevância. Vai todo mundo olhar e falar, peraí, mas eu vou ganhar 500 mil no Brasil? Eu vou jogar na Grécia, eu vou jogar na Escócia, eu vou jogar em outro lugar que vai me pagar 600, 700, 800, porque os outros mercados estão desregulados. Então, como o mercado do futebol é global, ou você cria regras globais, ou os mercados desestabilizam. Que foi o que aconteceu com a Arábia Saudita, especialmente na janela anterior. Gastou $1 bilhão em contratações, pagou fortunas para os jogadores que não receberiam a mesma coisa na Europa. Então, a ideia do salary cap ela acaba limitando a competitividade do mercado. Se a gente fizer isso no Brasil, eu não defendo o que o Corinthians está fazendo contratando o Depay, porque ele não tem capacidade, mas o que o Botafogo está fazendo, o que o Flamengo faz, o que o Palmeiras faz, de trazer jogadores de boa qualidade. Repatriar o Felipe Anderson no Palmeiras foi importante, é um jogador que estava em alta na Europa. Então optou por jogar no Brasil por um salário parecido com o que ele receberia na Europa. Acontece com o Flamengo a mesma coisa. Então isso torna o futebol mais forte à medida que os clubes tenham capacidade de pagar. Obviamente que fazer isso sem condições, como faz o Corinthians hoje, é lamentável, mas o salary cap ele dificulta a competitividade da estrutura. Aí você não consegue trazer para cá um Depay, você não consegue trazer um Rames Rodrigues, você não consegue repatriar um Felipe Anderson, é por aí, né? Exato, então se você limita, aí você vai ter uma competição de atletas mais baratos. Hoje, para você ter uma ideia, Sormani, só fazendo uma comparação, a segunda liga, a Série B no Brasil, paga salários maiores do que a primeira divisão portuguesa, por exemplo, do que alguns clubes na primeira divisão de mercados menores, como a Bélgica, como a Holanda, como a França. Então, assim, o salário no Brasil está muito esticado, né? Os clubes estão pagando muito. Até por quê? Porque tem uma certa pujança financeira. O quanto isso vai refletir depois em problemas, a gente vai olhar e vai monitorar com o tempo. Mas o mercado brasileiro consegue ser mais competitivo hoje do que era no passado por conta disso. Então, de novo, a gente precisa controlar para evitar os casos errados, os casos de problema, mas se eu limito muito, eu perco força de atrair atletas de qualidade. Competitividade, né?
Ô César, você citou já os casos do City e do PSG, que são os mais claros em que as normas foram burladas, digamos, né? Eles dão um jeitinho ali, por serem clubes-estado, né, de burlarem as regras, mas não são os únicos. Hoje mesmo saiu uma notícia sobre o Chelsea, o dono do Chelsea vendendo os hotéis do clube, enfim. Há formas ali de dar uma dribladinha, e nisso a gente sabe que o Brasil é bom, né? Se tiver um jeito, o brasileiro vai dar um jeitinho, famoso jeitinho. E aí eu te pergunto, porque em tese o fair play iria deixar a coisa mais equilibrada e tudo mais. Mas quando a gente olha para a Europa, e isso tem a ver com a matéria que a gente fez recentemente no Impresso, parece que os clubes ricos ficaram muito mais ricos e os outros foram encolhendo. A prateleira isso que precisa ser evitado, né? Isso tem que ser evitado. A gente percebe hoje, então, o Bayern na Alemanha, o PSG, tudo bem, esse ano teve o Leverkusen e tal, mas foram construídas hegemonias desses clubes mais ricos que não se via antes, né? Então, não pode acontecer, talvez, esse tipo de regulação, o contrário do que a gente gostaria, né? Que é deixar ainda maiores as diferenças. Esse gap ser maior ainda. Né? Tipo, o Fortaleza hoje está conseguindo competir, o Bahia, etc. O próprio Botafogo, que há muito tempo não ganha o Campeonato Brasileiro e tal. Com esse tipo de regulação, não existe o risco de o Flamengo, o Palmeiras e, não sei, o Corinthians se organizar e Exato. tal, ficar sempre entre eles? Bom, o risco existe. Eu acho que a gente também faz uma confusão muito grande, porque a gente compara países menores com o Brasil. Então, na Itália você tem 3 times grandes, porque são grandes desde sempre, Roma, né? Desde Nero. Na Inglaterra você sempre a Inglaterra era mais dividida, tal. Na Espanha, antes da reestruturação dos clubes, tinha um pouco mais de divisão, mas Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid sempre foram os grandes. Na Inglaterra sempre mudou um pouco, mas a Alemanha sempre foi o Bayern, com um pouco de divisão, mas o Bayern sempre foi um clube, sei lá, os últimos 30 anos foi um clube relevante. Enfim, a França muda um pouco. O Brasil é um país que, dado o seu tamanho e sua população, tem de fato 6, 7, 8 clubes que, se bem geridos, bem estruturados, talvez o gap não seja tão grande quanto é nesses países, porque é um país continental, então assim, tem outro perfil de clube, de torcida. Então assim, um torcedor de um clube de menor torcida tem 2, 3 milhões de torcedores, né? Provavelmente poucos clubes nesses países têm um volume tão grande e podem acessar tanto torcedor dessa forma. Então, sim, o risco existe. E é por isso que é tão importante olhar o fair play financeiro num contexto mais amplo. Eu preciso ter uma liga, eu preciso ter um dinheiro da televisão, que é o maior dinheiro dos clubes, um pouco menos desequilibrado. Eu preciso ter um contexto para reorganizar essa história, né, para que exista um nível de competitividade mínimo, que depois a diferença vai ser tirada pela melhor gestão de cada um, né? Então, se a gente for comparar hoje o Cruzeiro com o Atlético Mineiro, a gestão do Atlético Mineiro foi mais eficiente, gastando mais. Se for comparar Grêmio e Inter, a gestão do Grêmio é melhor, é mais eficiente do que a do Inter. Então, assim, só dentro em São Paulo você tem um Corinthians com uma receita gigante, mas que tem um nível de gestão horroroso. E aí você pega um Palmeiras que é menor, né, do ponto de vista de acesso a torcedor, e está numa condição muito mais saudável. Então, assim, todo mundo vai ter que passar por um processo de reestruturação. Mas o fair play financeiro, para evitar este problema de aumentar o gap entre os maiores e os menores, precisa estar dentro de um contexto. E aí, por isso que a gente precisa falar tanto em liga, fala tanto em reorganização da estrutura do futebol. Se você fosse o presidente dessa liga, que eu também acho que a gente tem que ter uma liga aqui no Brasil, Grafete, essa questão do fair play financeiro, como é que você faria? Qual seria a sua ideia para a gente começar a dar o primeiro passo para tentar reestruturar as equipes? Vamos lá, eu já fiz 3 projetos, né? 2 para a CBF, 1 para uma das ligas, então assim, eu já estou calejado com relação a isso. Mas assim, acho que o primeiro ponto, Sr. Mané, um processo desse, ele não é um processo que a gente vai resolver o problema em 1, 2 anos. Tem que ter consciência de todo mundo de que é um processo, dada a situação de boa parte dos clubes, vai levar 4, 5 anos para conseguir alguns resultados mais efetivos, né? O que você tem que fazer aqui, basicamente, é forçar os clubes a controlar os seus custos e reduzir suas dívidas. Numa proporção. Quem deve pouco, pode gastar mais. De novo, o caso do Fortaleza. A dívida do Fortaleza é irrisória, né? Assim, é baixíssima. Então, o Fortaleza pode gastar 90%, 95% da receita dele, porque ele não precisa sobrar dinheiro para pagar uma dívida que não existe. O Corinthians não pode gastar mais do que 50%, 60%, porque ele tem que servir uma dívida que hoje atrapalha a gestão do clube. Se você pegar a lista dos principais clubes na competição,
tirando ali o São Paulo, que hoje tem uma dívida grande e que incomoda, o resto, todos eles trabalham com dívidas muito baixas, porque é a dívida que mata o clube no dia a dia, que obriga a adiantar receita, que obriga a vender o jogador, que obriga a fazer a escolher o que você vai pagar, né? Porque você tem tantas obrigações. Então, um sistema desse ele tem que controlar a dívida, forçar o clube a sobrar dinheiro para reduzir essa dívida e deixar gastar quem está numa situação melhor. Então, no tempo, isso daí vai levar para um equilíbrio. É natural que isso leve para um equilíbrio. E aí, quem não cumprir, não adianta a gente ficar aqui sonhando que vai rebaixar clube, que vai tirar ponto. O objetivo é, coloca um transfer ban em quem não cumprir, porque o dirigente odeia não poder contratar, né? É a válvula de escape de todo mundo. Apertou a situação, contrata alguém. Então, se ele não pode, né? Porque ele está com Isso, exatamente. O cenário do Corinthians é justamente esse. Então, o que acontece é, se você proíbe porque ele está desequilibrado, ele vai se forçar a se reequilibrar para poder voltar a contratar. E aí, não contratar significa gastar menos significa sobrar dinheiro para pagar a dívida e se reorganizar. Então, o processo ele deveria ser muito simples, aqui a gente não está inventando a roda não, mas é só olhar um pouco da lógica financeira para ver para onde tem que ir e em quanto tempo a gente vai levar para se reestruturar. E dentro dessa ideia aí, por exemplo, o Corinthians é um time que fatura R$1 bilhão por temporada. A dívida dele está em 1 bilhão e 800. Se houvesse um fair play financeiro aqui, você acha que quanto que o Corinthians poderia ou deveria gastar da sua receita para contratar, se reforçar e quanto deveria sobrar para ele começar a pagar as dívidas? Pensando assim, grosseiramente, ele está falando que para 1 bilhão de receita, o Corinthians podia gastar no máximo 600, 650 para sobrar dinheiro, né? E ir reduzindo essas dívidas. E aí a gente tem um ponto, tá, Sormani? O ano passado o Corinthians gastou 50% da sua receita com salário. Salário da estrutura inteira, jogador, comissão técnica, estrutura do clube, administrativo. Ou seja, não gastou muito. O problema está justamente nos outros gastos, né? Porque sustentar a área social, sustentar uma série de outros aspectos dentro do clube, tem uma conta que todos os clubes têm valores muito altos, chama serviços de terceiros, que ninguém nunca diz o que é. Normalmente são valores expressivos. Este ralo que é a gestão, e aí a diferença de comparar muitas vezes o clube brasileiro com o clube europeu, que não tem clube social, que vive 100% para o futebol, faz com que uma parte do dinheiro que tinha que ir para o futebol, para salário, para pagar a dívida, seja distribuída em outros usos. Então, o Corinthians hoje devia gastar menos, do ponto de vista total, e focar nesta sobra para poder pagar as suas dívidas. Então, se gastasse 650, por exemplo, teria ali 300 milhões de reais, por exemplo, para fazer frente à sua folha, que é uma folha provavelmente das 5 maiores do futebol brasileiro. Não é que falta dinheiro, falta organização para poder gastar melhor e sobrar dinheiro para pagar o que deve. Com o Depay agora provavelmente vai ser a maior do futebol brasileiro, né? Ô César, ontem a gente estava entrevistando, em breve vai ser publicada uma entrevista com o Pablo Verratti, atacante do Vasco, argentino, e é curioso como ele fala maravilhado sobre a Liga Brasileira, sobre a estrutura, ele disse que não esperava que ia chegar numa liga tão boa, com ótimos estádios e a competitividade e o nível salarial, e é por isso também que a gente tem hoje tantos estrangeiros aqui, né? São mais de 120 estrangeiros, bateu o recorde esse ano. Mas, por outro lado, a gente, que é brasileiro, né, tem uma visão ainda muito crítica do campeonato, justamente, acho que por essa coisa de não conseguir fechar uma liga e de perceber que os clubes são muito individualistas e que os clubes não conseguem sentar numa mesa e se organizar em conjunto, né? Você falou que apresentou essa proposta já há alguns anos, né? Como que você avalia o cenário hoje? Dá pra gente ter uma esperança de que ano que vem, nos próximos 2 anos, a gente vai ter uma liga, uma coisa mais organizada? E aonde você coloca o Brasil nesse debate? Ou seja, agora a gente tem o mercado da Arábia Saudita crescendo, o futebol europeu está passando por um momento ali de transição. A Liga Brasileira ela pode chegar a ser, de fato, uma potência no mundo nos próximos anos? Eu acho que sim, eu não tenho dúvida disso, aliás. Eu não tenho dúvida que ela pode ser. Tirando as 5 maiores ligas na Europa, o Brasil não é inferior à Liga Portuguesa, à Liga Holandesa, à Liga Grega, à Liga Turca, não é inferior a essas, né? A gente pode até discutir, o modelo de jogo no Brasil é mais bagunçado do que o dos outros, né? Você tem mais aspectos táticos na Europa do que no Brasil, mas você tem mais talento no Brasil, você tem torcida. Hoje nós estamos na 2ª temporada com recorde de torcedor, você tem público. O público está voltando ao futebol.
né? Você tem marcas fortes, você tem um país continental, né, com acesso a muito torcedor. Então, eu vejo que assim, o Brasil tem potencial de crescer do ponto de vista qualitativo e de estrutura. Isso vai acontecer à medida em que esses processos inicial de dois grupos de negociação de direitos convergirem e perceberem que, na verdade, eles têm mais semelhanças do que diferenças. Então, criou-se uma ideia de que eles tinham diferenças por aspectos comerciais, né? Eram grupos controlados ali ou assessorados por entidades financeiras diferentes, por parceiros comerciais diferentes. Então, criou-se uma ideia de distância. Mas, na verdade, a hora que você coloca no papel, eles são mais próximos do que eles acreditam. Então, em algum momento, e eu espero que em breve, eles vão conseguir se coordenar e perceber que tem mais valor juntos do que separados. A partir daí, a coisa vai andar. E eu acho que isso está mais perto do que a gente imagina. É só esperar esse primeiro ano de 2025, vamos conseguir entender as diferenças e semelhanças e a coisa vai andar. Mas eu acho que a Liga no Brasil tem potencial enorme de ser uma liga referência fora dessas 5 grandes, né, e muito melhor até do que, por exemplo, a Liga Árabe, que tem muito nome, mas uma qualidade de jogo até pobre muitas vezes, né? Eu brinco que é um showball, né? Menos competitiva. E a Liga no Brasil é competitiva, é dura, é uma liga de velocidade, uma liga de força. Faltam talentos que vão cedo para fora, mas acho que a gente vai melhorando à medida que ela crescer. Na Europa, Grafietti, como é que a UEFA estipulou o fair play financeiro? Quanto que o time pode gastar do que arrecada? Conta pra gente aqui, porque a gente fica às vezes um pouco perdido, né? Tá, tem 3 controles que a UEFA faz. O primeiro o clube tem que apresentar bimestralmente uma declaração de que não tem dívidas em atraso. Se ele tiver dívidas em atraso, ele pode ser suspenso da competição. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo, tem um controle de prejuízo. Então, o clube pode ter até 30 milhões, até 60 milhões de prejuízo acumulado em 3 anos. Então, somos 3 anos e 3 anos acumulado. Então, pode ter 60 milhões e chegar a 90 milhões de prejuízo se o acionista completar essa diferença. Então, se o acionista aportar 30 milhões em capital, ele pode chegar a 90 de prejuízo. Então, dívidas em dia, limite de prejuízo e limite de gastos. Então, a UEFA colocou uma regra onde pode ter, daqui a um ano, né, a partir do ano que vem, 70% das receitas podem ser gastas com salários, encargos, pagamentos de agentes e amortizações de atleta. O que são as amortizações? Quando você contrata um atleta por 100 milhões e faz um contrato de 5 anos, você tem que pegar esses 100 milhões e jogar como resultado, como uma despesa, 20 milhões por ano. Então, prazo do contrato e joga isso ali como uma despesa. Então, é uma forma de controlar o nível de investimento dos clubes. Esta conta, salário, encargo, agentes e amortização, pode chegar a 70% da receita. Tá? Então, são essas 3 as formas de controle da UEFA. São simples de controlar, tem gerado uma série de acordos com clubes. Então, por exemplo, o Porto, a Inter de Milão, que são clubes que operavam muito fora dessas regras, entraram no que eles chamam lá de plano de ação para em 5 anos se enquadrarem. Então, tem um tempo de adaptação. E aí, a partir do ano que vem, elas começam a valer nessas condições. Tá? E aqui, se a gente fosse estipular alguma coisa aqui no Brasil, você acha que poderia ser algo em torno de, nesses números, 70% do que fatura? Você acha que isso engessa muito, vai deixar muito desigual aí o campeonato, a competição entre os clubes? Eu acho que engessa. Eu acho que engessa e tira a flexibilidade de quem está organizado, que é o exemplo que eu dei do Fortaleza, o exemplo do Juventude. O Juventude é um time bem organizadinho, o Cuiabá. Então, assim, eles não têm dívida, por que eu vou limitá-los a gastar só 70%? Se eles não têm dívida para cumprir, eles podem gastar o tanto que eles têm de receita. Eu tenho que forçar um pouco os clubes a terem uma flexibilidade, tem que deixar que eles tenham flexibilidade. Na Europa você tem um pouco mais de controle, porque isso já está acontecendo há mais tempo, os clubes têm uma outra dinâmica. Então eles limitam e limitam na UEFA justamente para garantir que todos estejam sob uma mesma régua e você de alguma forma proteja o clube francês em relação ao clube inglês, que tem muito mais receita. Então, tem um certo balanceamento entre o que gasta um clube inglês que fatura muito mais em relação a um francês que fatura muito menos. Tá? Talvez, no longo prazo, a gente possa migrar para um controle desse, para tentar ajustar a competitividade. Não é o caso nesse momento, que a gente tem muito desequilíbrio financeiro mesmo, problemas para resolver.
mas pode ser uma evolução, até porque o UEFA já está na seu segundo modelo, né? Já tem uma adaptação. E esses modelos precisam ser continuamente reavaliados, porque muda muito a dinâmica da economia do futebol ali o tempo inteiro. César, eu queria encerrar te perguntando em relação ao caso específico do Bahia, né, que também foi alvo de reclamações, e por ser do Grupo City, é um clube que quase foi rebaixado ano passado, né, conseguiu se segurar e agora está com muitos investimentos, assim. O que você espera pro Bahia para os próximos anos, assim, até pelo tamanho da torcida ali, o posicionamento dele, é muito bacana ver o futebol nordestino de volta aí, né, no topo. Você acha que eventualmente pode acontecer com o Bahia o que aconteceu com o Manchester City, ou mesmo se a gente falar do Girona, que é um time que vai jogar Champions League né, nesse ano, ou no Brasil é um pouco mais difícil de chegar nesse patamar com esse investimento? O Bahia que foi alvo do Textor, né? Antes do Textor ser alvo dos clubes, né? Porque há uns mês e meio atrás o Textor pediu o fair play financeiro contra o Bahia. Então é muito de conveniência esse pedido. Vamos só lembrar que assim, o foco do Grupo City é o Manchester. Então, assim, todo investimento, todo foco vai lá. Quando eu olho o Girona, por exemplo, ele atua sob a regra do fair play financeiro da La Liga, que é o mais duro da Europa. Você tem que apresentar orçamento, origem da receita que vem do seu patrocinador. Então, o City não consegue fazer muita coisa além de uma boa gestão. Como ele tem muito atleta espalhado, ele optou por colocar ali uma série de atletas que lhe interessavam desenvolver, tanto é que depois o Savinho vai para o próprio Manchester. Então, o conceito do Girona é um pouquinho diferente e talvez seja o conceito que venha a ter no Brasil, no Bahia. Não faz muito sentido ele ficar injetando muito dinheiro, porque para o City ser campeão no Brasil, o impacto para a marca pode ser bom, mas está muito distante do Flamengo, está muito distante do Palmeiras, está muito distante dos outros. Então, assim, ele vai reforçar o time, vai buscar vaga em Libertadores, vai fazer um processo, muito provavelmente, um pouco mais lento, mais sustentável, para tentar subir, de fato, a estrutura como um todo. O Bahia tem uma torcida apaixonada, numa região com muito torcedor, tem um potencial de crescer, né, do ponto de vista de receitas. Então me parece que não vai ter um derrame de dinheiro. Esse primeiro momento foi mais para reestruturar um clube que estava vindo numa situação difícil, da Série B e tudo mais, mas não faz muito sentido ele ficar aportando 400, 500 milhões de reais todo ano para ser competitivo. Faz mais sentido ele alocar jogadores jovens, desenvolver e levar para os outros clubes na Europa, do que simplesmente fazer do Bahia um campeão só por ser campeão. Então, é isso que eu acho. Chegou assim num ponto que eu estava até querendo falar. Por exemplo, esse aporte, esse derrame de dinheiro, como você falou, César, do Grupo City no Bahia. Bahia fatura... Que é a reclamação do Palmeiras e do Flamengo, né? O Bahia não fatura para gastar 400 milhões de contratação. O Botafogo não fatura para gastar 600 milhões de contratação. Ok, eles não faturam, mas os donos têm dinheiro. Tem de onde pegar o dinheiro. E tem como comprovar que esse é um dinheiro limpo. Porque muita gente está dizendo que pode vir a acontecer de ter lavagem de dinheiro. Como é que você vê essas duas situações? Você está de acordo com isso? Olha, o Bahia não fatura 600 milhões, mas gastou 1 bilhão, somando tudo, porque o Grupo City colocou mais 400 em cima. Como é que você vê isso? E segundo, a questão da lavagem do dinheiro. A questão de você aportar dinheiro para reforçar um clube, foi o que eu comentei, você tem limitações, né? Isso vai acontecer por algum tempo. Para o Bahia, que fatura por volta de 250 a 300 milhões de reais, para ele ser competitivo a ponto de tentar ganhar o Campeonato Brasileiro pelo dinheiro e não pela gestão, precisa botar 500, 600 milhões todo ano. Estou falando de 100, 150 milhões de euros todo ano. Não tem bolso sem retorno, né? Todo mundo faz conta, por mais que seja o City, a história do petróleo que brota. Não dá para fazer isso o tempo inteiro. Então, acho que os clubes estão preocupados com algo que não vai acontecer com recorrência. E, de novo, acontece já há uns 2, 3 anos com o Red Bull Bragantino. E ninguém reclamou. Por que ninguém reclamou? Porque o Red Bull Bragantino não obtém resultados. Claro. Né? Então, assim, por que ninguém reclama do Fortaleza? Porque o dinheiro o resultado é via gestão. O Atlético Paranaense, quando consegue, é via gestão. Então, assim, eu não vejo a necessidade de estar preocupado com isso, porque não existe. Não vai existir alguém colocando tanto dinheiro o tempo inteiro a ponto de ser soberano no mercado brasileiro. Mas e se houvesse? Não dá retorno.
E se houvesse, vamos supor, então, o Textor vende lá ao invés de comprar o Everton agora, tá vendendo o Crystal Palace, vende o Lyon, etc. Meu foco hoje é o Botafogo. Eu quero ser campeão brasileiro, quero ganhar Libertadores, vou tentar ganhar o Mundial de Clubes e vou colocar 2 bilhões do meu bolso por temporada no Botafogo. Botafogo não fatura isso. O que você acha? Não fatura, mas tem alguém que tá colocando dinheiro, tá pagando as contas em dia? Isso, não tem dívida? Pagou as dívidas do clube, os salários estão em dia? Pronto. Exato, é o que eu penso. É o que é. É o que é, assim, a gente tem que... eu já fui muito contra isso, porque você cria falsa sensação de competitividade, né? Você vai criar campeões esporádicos. Mas paciência, alguém resolveu colocar o dinheiro ali, é um dinheiro limpo, e aí tem que controlar a origem do dinheiro de onde é. Hoje, por exemplo, vê a situação vou citar o exemplo de novo do Corinthians, o Corinthians vai achar que eu pego no pé à toa. Mas o Corinthians tem duas empresas patrocinadoras que estão envolvidas num processo criminal. Né? Até onde eu sei, o dinheiro do Textor, o dinheiro do City não vem de processos criminais. Então, assim, talvez a gente tenha dinheiro já circulando no futebol brasileiro que não tem o lastro suficiente para estar circulando. Então, qual o problema? A gente precisa de controles, e isso é outro ponto que uma liga ou uma estrutura mais eficiente pode ajudar. Na Inglaterra, especialmente, mas em quase todas as ligas, tem uma avaliação sobre o dono. Antes do clube trocar de dono, é avaliado, ele tem dinheiro, de onde vem esse dinheiro, qual a história, ele tem que depositar o dinheiro de um ano de salário, especialmente na Inglaterra, no primeiro ano de gestão para garantir que não tenha atraso. Então, assim, falta um controle. Então, os clubes precisariam desenvolver um controle até para saber se esse dinheiro é um dinheiro limpo. Agora, o dinheiro está sendo colocado de uma maneira limpa para fazer investimento. Se o dono quer perder o dinheiro, o problema é dele. Né? É o que eu acho também. É como no caso do Atlético Mineiro, né, César? Que colocou muito dinheiro, os donos da MRV colocaram muito dinheiro, achando que ia ganhar muitos campeonatos, ganhou um brasileiro, ganhou uma Copa do Brasil, mas não ganhou tudo. E aí agora já tá diminuindo um pouco o investimento, como você falou, né? Não tem... Porque é a lógica do investidor. Quem faz conta vai fazer isso um ano, vai ganhar, vai fazer isso 2, mas no terceiro o dinheiro já não sobra, né? Não é que você tem dinheiro infinito. Então... Também não precisa ter essa preocupação, exceto, tá bom, apareceu um grupo qualquer que está colocando um dinheiro infinito, a gente vai ter que lidar com isso em algum momento, pode ter que lidar com isso. Mas se for um dinheiro limpo, está pagando as contas em dia, é um pouco da dinâmica que a gente tem que aprender a lidar com ela. E outra coisa também a se ponderar, César e Luiz, e quem está nos assistindo nesse momento, é o seguinte, quando você tem um dono que vem de fora, 1 bilhão de reais para ele é 250 milhões de euros, entendeu? Aí quando você tem lá o Pedro Lourenço, essa família lá que está controlando o Atlético, 1 bilhão de reais, é 1 bilhão de reais mesmo. Uhum. Aí você perde muito do poder de competitividade, não é isso? Exato. Tem uma questão cambial aqui que ajuda o investidor estrangeiro. Exatamente. Se ele vem com o objetivo de transformar o clube para conquistar, e se tornar uma referência, é menos dinheiro do que o equivalente brasileiro, né? Então, para ele, para o estrangeiro é mais fácil. Que nem o Textor, está trazendo dinheiro dele da Europa e dos Estados Unidos. Para ele, o dinheiro nosso aqui, se comparado com o dólar e com o euro, é um dinheiro bem mais frágil, né? E não tem condição de competir, né? Da mesma forma que o real está muito mais forte do que o peso argentino, e a gente tem esse domínio na América do Sul em função disso, né? Exatamente. Bom, eu acho que o programa aqui já esclareceu bem, né? Eu acho que o Fair Play financeiro não é esse bicho papão. Eu queria só perguntar para ele, da SAF. Ô César, questão da SAF. Muito presidente de clube fala o seguinte, não é o momento, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, vive dizendo, não é o momento de vender o Santos, porque o Santos está em baixa. Mas o que significa isso? Porque o cara que vai aportar um dinheiro para o Santos, ele vai botar esse dinheiro vai para onde? Quem fica com esse dinheiro? Esse dinheiro não viria para pagar a dívida? Quer dizer, se for isso, tanto faz se está na Série B, na Série A, na Série C ou na Série D. O time tem uma demanda financeira de gastos e tem dívidas e depois ele vai montar o time. Eu queria que não sei se você consegue explicar isso para a gente. Como é que funciona essa questão da SAF e essa história do time estar desvalorizado, se existe ou isso aí é uma balela que dirigente hoje usa para não tentar transformar o clube em SAF. Essa lógica ela vale quando você tem um processo um segundo processo de venda, né? Você comprou um clube,
o caso do Cruzeiro, né? O Ronaldo entrou na SAF, depois ele já vendeu uma empresa. Aí sim, você vai avaliar se valorizou ou desvalorizou. Mas nessa entrada da associação em SAF, essa questão do desvalorizar é pouco relevante, porque o investimento que o dono vai colocar como você falou, né, somente para pagar a dívida, para reforçar o elenco, para reestruturar todo o componente. Esta transformação ela é muito mais de dizer, olha, a minha marca, a marca do Santos Futebol Clube, vale 2 bilhões de reais. Por quê? Porque eu quero que você aporte 500 para pagar a dívida, que você aporte mais 300 para reformar a vila, aporte mais 500 para contratar atleta e depois mais 200 para reforçar as categorias de base. Pronto, você vai criar um plano, o investidor vai aportando isso no tempo, e não tem valorizar ou desvalorizar, é um investimento que ele está fazendo para recuperar uma marca, né? Para retransformar a marca do Santos do ponto de vista competitivo. Usando o exemplo do Santos, mas cabe para qualquer outro clube. Então, eu não vou fazer um valor do Santos hoje para saber quanto vale aportar. Essa entrada ela é muito mais uma relação, o que você quer fazer com minha marca, minha estrutura, do que uma relação de valor. Estou vendendo, porque ninguém vai pôr o dinheiro no bolso, né? O dinheiro vai ficar dentro da estrutura. Então, acho que não precisa pensar desta forma, pelo contrário, seria até mais fácil fazer esse processo na Série B do Santos, porque o início gasta menos, reforça o time, ele cresce, quando chega na Série A, chega com uma outra força. Então, acho que essa aqui é um pouco da desculpa para não querer fazer essa transição nesse momento. Tem um ponto só que me incomoda no processo como um todo e não no Brasil, que é a dificuldade em sancionar. Né? A gente falou aqui de PSG, de City, você citou o Chelsea, o Leicester também usou uma artimanha lá para escapar da sanção. Essa é a maior dificuldade de fazer o sistema entrar em operação. E eu acho que as pessoas elas não têm muito o entendimento de que ele não vai igualar todo mundo, ele não vai fazer o Juventude gastar a mesma coisa que o Flamengo. Né? Mas ele não vai impedir que o Juventude tenha um dono rico que coloque dinheiro e busque o equilíbrio. Então, assim, o importante do sistema é garantir que funcione de uma forma redonda. Então, acho que passar essa informação para frente sempre é importante para desmistificar um pouco a ideia do torcedor. Eu vou te falar, eu admito que eu tenho ainda, eu tenho uma certa resistência com o tema SAF. O senhor Mani já me perguntou várias vezes, você não gostaria de uma SAF no seu time? Eu falo, eu tenho uma visão ainda um pouco romântica de, não sei se eu queria esse americano dono falando bobagem. Se é pra falar bobagem, fala em português. Você é um pouco antiquado, eu admito a minha visão. O que interessa no final do ano bater o campeão, pô. Cada vez com dívida saneada, dinheiro em caixa, o elenco maravilhoso, se exibindo no mundo inteiro. Deixa o Textor falar o que ele quiser, pô. Mas o torcedor do Botafogo tá feliz da vida. Feliz, né? Tá no feliz. Fundo, César, eu acho que também a gente volta naquilo, sendo SAF ou clube associativo, o que importa é a boa gestão, né? O Real Madrid, que é o clube mais rico do mundo, não é uma SAF, né? Então... Mais ou menos, né, César? Porque quando tá em dificuldade, o governo espanhol vai lá e ajuda, né? Já aconteceu, ninguém lembra disso, né, Sormani? A Barcelona tem dificuldade, o governo da Catalunha vai lá e ajuda. Mas o Barcelona quebrou aí, né, nos últimos anos, ele não tem conseguido competir justamente por gestões ruins, né, César? E é o que pode acontecer com muitos clubes por aqui, né? Exato. César, obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui, acho que a gente conseguiu esclarecer bastante. Aí agora as pessoas tirem as conclusões, né, sobre o assunto, mas pelo menos estamos informados. Obrigado, viu, César? Seja bem-vindo sempre, aqui a casa é sua, a gente ainda vai fazer muita matéria junto, valeu mesmo. Obrigado mesmo, viu? Não, eu que agradeço a oportunidade de falar com você, Luiz, com você, Sormani, enfim, bater esse papo é sempre importante, porque às vezes é um tema que as pessoas não dominam, e não dominam não é porque ele é muito complexo, é porque tem muita informação. Então acho que é importante a gente tentar normalizar para que todo mundo entenda, pelo menos e tire suas conclusões, né? Eu não estou certo, vocês não estão, ninguém está certo aqui, né? Tem nuances. Então é importante que cada um tome a sua decisão aqui, sua consciência. Maravilha, obrigado. Valeu, César. Valeu, Luiz. Foi ótimo. Legal. César, valeu, velho. Até a próxima. Valeu. Você que não se inscreveu no canal, ainda dá tempo. Deixa seu like aí, se inscreve no canal. Semana que vem tem mais Placar Entrevista. Valeu.